Paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem vos fala é o diácono Wadson. Quero dizer que tenho algo muito, mas muito importante mesmo para falar da parte de Deus para o teu coração. Por isso te peço, em nome de Jesus, você pare por um instante para ouvir o que será dito, tá? É algo muito importante mesmo para os nossos dias, é um despertar de Deus para o nosso coração. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12: Por isso regozijai vós, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Olha que palavra, né, que Deus ele traz para o nosso coração. Olha que palavra forte, uma palavra, né, em que Deus nos avisa, em que Deus avisa o seu povo, porque Deus quer o bem do seu povo. Deus quer que o povo dessa terra tenha uma vida plena, tenha acima de tudo a salvação em Cristo Jesus. Amém? Veja só, irmão, quanto é forte essa palavra, né, de Deus para o nosso coração, esse despertar. Hoje você sabe que o mundo vive distraído com muitas coisas, o mundo está distraído realmente. Mas hoje o que eu quero falar é do nosso país, né, o Brasil, que cada dia que passa, o Brasil ele se distrai, o ser humano, nós brasileiros nos distraímos com as coisas que vêm acontecendo, como por exemplo, agora já surgiu mais isso, né? Esse bebê reborn aí que o povo tem brigado, o povo tem lutado por isso e muitos escândalos acontecendo. Eu falo dessa maneira porque para mim é algo até vergonhoso, irmão, sabe? Uma pessoa que tem um pensamento, uma pessoa que é bem de saúde mental, ele pegar um bebê, um boneco, né, um boneco feito de silicone, ir no hospital, ir em órgãos tão sérios como o hospital que trata de saúde do ser humano, né, e levar um boneco para ser tratado com profissionais que estudaram, com profissionais sérios, porque assim como tem alguns que brincam, que não levam a sério tanto, né, a sua função de médico, outros têm essa sinceridade no coração. Então, pessoas que pegam um boneco e levam para um hospital querendo que seja atendida porque a boneca está com febre, está com dor de cabeça, está isso, está aquilo. Irmãos, infelizmente é o fim mesmo. É o fim. Então você que ainda entende, que ainda tem ainda na mente que Jesus vai voltar, é o tempo de você se despertar ainda mais, Veja que um dos planos do inimigo é esse, né? Uma das invertidas de Satanás é essa, é fazer com que o ser humano se distraia. Enquanto essa situação está acontecendo no Brasil, veja, a internet está cheia disso, não se fala mais em outra coisa, a não ser isso aí que está acontecendo a respeito desses bebês reborn, né? Então, enquanto isso está acontecendo, o ser humano está distraído. Imagine se Jesus voltasse agora, irmãos. Imagine se Jesus voltasse nessa época de distração, nessa época em que o povo está voltado o pensamento para isso aí. Eu não vejo outra coisa na internet a não ser isso aí, né? Essa situação que está acontecendo com homens e mulheres que estão perdendo seu tempo com essas coisas. Então veja só, o inimigo ele vai usar isso aí como uma forma de distração. Depois que essa febre passar, ele vem com outra invertida e o tempo está passando e ele sabe que a qualquer momento que Jesus voltar e o povo for achado dessa forma, distraído com coisas insignificantes, acabou para esse ser humano que está distraído dessa maneira. Então veja, que despertar de Deus é hoje para a nossa vida. Olha o que Deus vai falar hoje através dessa palavra. Por isso eu te peço, fique até o final desse vídeo, tá bom? Não
suba esse vídeo, não desligue o teu celular, mas escute essa palavra, esse despertar de Deus para o teu coração até o final. Olha, se a Bíblia está dizendo aqui no livro de Apocalipse que Satanás, ele sabendo que está pouco tempo, né? O tempo está pouco, ele vai investir. E outra coisa, ele vai investir porque ele está cheio de ira. Ele está cheio de ira, ele não está brincando com ninguém, irmão. Enquanto o ser humano brinca, né, com isso e com aquilo, e até mesmo brinca com Satanás, Satanás não está brincando com ninguém. Pode acreditar, é a Bíblia que está falando que ele desceu para essa terra e ele habita nessa terra onde o ser humano mora. Não sou eu quem estou dizendo, mas é a própria palavra de Deus. Quem está dizendo é o próprio Deus, que o inimigo habita nessa terra. Mas graças a Deus que nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos guardado, que tem nos protegido, que tem feito com que a gente vença dia após dia na sua presença. Então, veja só, a Bíblia diz, irmão, em Mateus capítulo 24, a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 37, 38 e 39, como o inimigo, ele conhece a palavra de Deus, como o inimigo conhece as Escrituras, ele vai pegar fundamentos da Escritura e vai entender, porque é isso que ele está fazendo. Ele entende que se nos dias de Noé o povo foi pego distraído, o povo foi pego distraído com as coisas daquele dia, então ele entende, vou investir nisso aí, na distração. E uma vez que o povo estiver distraído, e Jesus voltar, e esse que está distraído vai ficar. Então, se Deus está te despertando através dessa palavra, né, dessa forma, é hora de você compreender que você não tem que ser pego distraído. Você tem que estar focado, você tem que estar esperto, você tem que entender que passe céus e terra, mas a vinda de Cristo é certeza. Amém? Então veja, no livro de Mateus capítulo 24, versículo 27, diz assim, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, do Filho de Deus. Assim será também na vinda do Filho de Deus. Você está vendo, irmão, que despertar forte para nossas vidas hoje, né? Não sejamos pegos distraídos com coisas insignificantes, irmãos, tá? Aleluia! Mas vamos compreender que é tempo, chegou o tempo mesmo da gente levar a sério as coisas de Deus, chegou o tempo da gente buscar a Deus como nunca houve na história da humanidade. Por quê? Porque a vinda de Cristo é certa, irmãos. A vinda de Cristo é certa. Então, esse é o tempo de nós buscarmos a Deus como nunca houve. Amém? Veja, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Assim será também. O povo comia, bebia, casavam-se e davam-se em casamento e o dilúvio veio. Ou seja, nos dias anteriores ao dilúvio, você está entendendo? Esse povo comia, bebia, casavam-se e davam-se em casamento. Antes do dilúvio, esse povo fazia assim, entendeu? O dilúvio estava vindo e o povo está distraído. Noé avisando e o povo distraído. Aleluia! Só que enquanto esse povo está sendo avisado por Deus que haveria o dilúvio, o que era necessário para se sobreviver, houvesse o arrependimento e voltassem para Deus de todo o coração, eles não deram ouvido.
Mas enquanto esse povo não dava ouvido à voz de Deus, existe um homem que dava ouvido à voz de Deus. E esse homem se chama Noé. Esse homem acreditou na palavra de Deus, esse homem acreditou naquilo que Deus falou, esse homem obedeceu à voz de Deus, e agora, ao obedecer à voz de Deus, irmãos, olha o que é que acontece. Deus salva ele. Mas veja que importância, né? Aleluia! Houve naqueles dias. Olha só, que hoje também é como um grande exemplo, traz como um grande exemplo para nós. Porque Noé, ele não se privou quando ele ouviu a voz de Deus. É a mesma coisa que está acontecendo agora. Você está ouvindo a voz de Deus. Você está ouvindo Deus falar, porque não sou eu estou falando o que há na Bíblia. Então é Deus falando com você. Eu sou apenas uma voz de Deus se dirigindo para você. Eu sou um instrumento de Deus. Então Deus, agora, usando a minha voz, Ele fala contigo e você, meu irmão. Você agora, ao ouvir a voz de Deus, tem que compreender. Se eu não fizer como Noé, além de eu ser também pego de surpresa, né, à volta do Filho do Homem, a minha família também será. Então, se eu estou ouvindo a voz de Deus, eu vou fazer o contrário. Eu vou falar para minha família, eu vou avisar minha família e quem sabe, assim como aconteceu com Noé, também vai acontecer comigo. Não só eu serei salvo desse terrível dia, como também a minha família. Então essa é a sua função. Ouve a voz de Deus e espalha para a tua família. Olha, Deus falou que realmente tem que ser assim, tem que ser dessa forma e assim, então, a gente seremos salvos. Se obedecermos a voz de Deus, vamos fazer dessa maneira, irmãos. Vamos levar a palavra de Deus, para pessoas que precisam ouvir, e muitas das vezes dentro da nossa casa, principalmente. Veja, a Bíblia diz que Noé, ao ouvir a voz de Deus, diferente dos demais que ficaram e foram pegos de surpresa, né, e foram pegos pelo dilúvio, ele levou a palavra dele, a palavra de Deus, para a sua família, e nós sabemos do desfecho dessa história, dessa passagem bíblica, que Noé e a sua família foram salvas do dilúvio. Então Deus está despertando você hoje. Por quê? Porque o diabo está investindo, ele sabe que tem pouco, mas pouco tempo. E ele vai investir demais, ele vai investir alto para tentar te distrair de Deus, para tentar até, se possível, fazer com que você esqueça que realmente Jesus vai voltar. Mas ele vai, irmãos. Ele vai, pode acreditar. É a palavra dele que diz, tá? Em João, capítulo 14, versículo 3. Ele disse que foi preparar lugar para depois que tivesse tudo preparado, ele voltaria para nós novamente. Então, é certa a vinda de Cristo para resgatar o seu povo desse tempo difícil que está acontecendo, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, veja, o plano de Satanás é distrair o ser humano. Mas eu creio, em nome de Jesus, que você não será distraído. Você não será pego, né, por essa armadilha que o inimigo está colocando aí. Porque hoje não tem, né, outra coisa a não ser essas pautas aí que está acontecendo. Né? Bebê reborn, daqui a pouco vai ver outra coisa, daqui a pouco outra coisa, e isso vai se tornando importante e o ser humano vai ficando distraído e a vinda de Cristo está chegando mais próxima, e o ser humano distraído, daqui a pouco, assim como aconteceu, veja, isso é a palavra de Deus, assim como aconteceu nos dias de Noé, também vai acontecer na volta do Filho do Homem. Então, irmãos, não é que Deus quer que isto aconteça, que nós venhamos ser pegos de surpresa, que nós venhamos perder a nossa salvação. Não é essa a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus, o desejo de Deus é que o ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Porém, a vontade de Deus não é a vontade do homem. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos salvos. Mas a do homem é diferente. É por isso que Deus nos deixou o livre-arbítrio. É por isso que Deus deixou o poder de decisão para o homem. Para quando o homem ele fizer alguma coisa,
ele tenha sobre si a responsabilidade daquilo que ele fez. Porque se Deus tivesse o poder de fazer, porque Deus tem o poder, só que ele deixa o ser humano escolher, né, aquilo que ele quer, o caminho que ele quer andar. Então, se Deus decidisse, o ser humano lá na frente ia questionar, ia falar para Deus: Senhor, eu não queria isso, eu queria isso aqui, eu não queria A, eu queria B. Mas não, Deus deixou esse poder para o homem e o homem tem o livre-arbítrio de escolher aquilo que ele quer. Amém? Então, qual caminho você escolheu para andar? Qual caminho você tem escolhido, né? Aleluia, para andar na presença de Deus ou fora da presença de Deus? Qual caminho você tem escolhido, meu irmão?